Muito bem, o Goiás da Gente traz hoje mais um podcast, mais um bate-papo inteligente, né? E, evidentemente, mais uma vez ele vem ao nosso podcast, dessa vez em outro endereço. E, senhoras e senhores, estamos recebendo aqui hoje o homem da política goiana, ele que foi deputado federal, líder do governo Bolsonaro, ele que foi candidato a governador e virou o vereador mais votado de Goiânia nas últimas eleições municipais e agora aspira, né, evidentemente, para que a Câmara de Vereadores de Goiânia possa fazer mais um senador, Major Vitor Hugo. Tudo bem? Tudo bom, Messias? Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, conversando mais uma vez. Você é meu amigo, prazer receber você, tenho o maior carinho por você, porque eu acho que você é um cara sério. E a política precisa de gente séria, gente que não fique só apenas e tão somente na internet tentando lacrar, mas que tenha resultado para mostrar, e a gente discutia isso aqui no nosso making off. O senhor, primeiramente, o senhor se considera um político de resultado na direita brasileira, Major Vitor Hugo? Messias, eu quando fui eleito deputado federal e eu não tinha uma família de tradição política. Meu pai era oficial da Marinha, minha mãe professora. Fui trabalhar na Câmara dos Deputados por concurso público, fiz o concurso, depois de 21 anos no Exército, concurso muito difícil, que só tem de 12 em 12 anos, e só abre uma vaga. Então Deus me abençoou, passei em primeiro lugar, fui trabalhar lá, conheci o Bolsonaro, estimulado por ele. Tá, como é que o senhor conheceu o Bolsonaro? O senhor lembra direitinho assim? Lembro, 100%. Passando pelo corredor, alguém falou assim, esse é o Bolsonaro e tal, não sei o quê, como é que é? Então, eu era... Ou foi na lama mesmo, arrastando ali no Exército? Não, porque o que acontece? No ano que ele se formou na Academia Militar, foi o ano em que eu nasci. Ele se formou em 1977 na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, eu nasci em 77. E aí, então assim, a gente não coincidiu no Exército. Ele saiu no início de 89, quando ele foi eleito vereador. Pelo Rio, vereador pelo Rio. Foi em 89? Acho que ele foi eleito em 88 e ficou 89 e 90. Entendi. Em 91 ele já estava na Câmara dos Deputados, né? Então, é isso, exatamente isso. Então, assim, ele fez metade do mandato de vereador e depois teve 7 mandatos de federal, teve o mandato de presidente e está agora, se Deus quiser, preparando para voltar. Bom, eu tinha passado 21 anos no Exército, né? Entrei com 16 anos lá em 94. Quer dizer, quando eu entrei, ele já tinha saído do Exército. Mas, logicamente, ele era um parlamentar muito atuante para as Forças Armadas, em especial na década de 90. Muitos dos benefícios salariais que os militares receberam de 90 para frente foram por causa da atuação dele. Eu lembro na época, quando eu era aluno da escola preparatória, concurso que eu também fiz com 16 anos e passei em primeiro lugar do Brasil, entre 12 mil candidatos, uma surpresa para mim. Só tinha medo de decepcionar meus pais. Para não decepcionar, eu estudei muito. Só que estudei tanto que acabei passando em primeiro. E o Bolsonaro atuando no Congresso Nacional multiplicou por 2 o nosso salário, acho que era 11 o RV, tipo R$11, esse era o salário. Unidade real de valor, lá naquela transição. Na transição do real pro... De alguma coisa pro real. Era o novo cruzeiro, novo cruzado. Era cruzado pro real, me parece. Nessa transição criou-se o RV. O RV, E aí nessa ideia da URV, aí eu acho que a gente ganhava 11 o RV. E aí, a passagem eu morava no Rio na época, a passagem de Campinas, onde era a cidade, da escola preparatória pro Rio, acho que era ida e volta, acho que era 22 RV, então assim, não dava pra eu comprar. Mas, lógico, com a ajuda dos pais, né? Mas aí o Bolsonaro agiu e conseguiu dobrar. Bom, mas aí então eu conhecia ele, a figura política dele. Mas 21 anos depois eu decidi sair do Exército, fiz o concurso pra Câmara dos Deputados, eu não recebi também o edital. Eu costumo dizer, Messias, que Deus tem escrito a minha história de uma maneira muito, assim, muito cuidadosa. Porque todas as vezes que eu tive um obstáculo ou que eu mentalizei uma mudança na minha vida, Deus havia me preparado antes sem que eu soubesse. E às vezes eu fiz as coisas, eu adotei as medidas para que eu pudesse fazer a mudança, mesmo que inconscientemente. Porque eu trabalhei no principal batalhão do Exército, que é das Forças Especiais. O mais operacional, saltava de paraquedas. Fui para a África 2 vezes, passei quase 2 anos, peguei malária, atuei nas fronteiras, atuei na Amazônia. Aí, de repente, eu falei assim, cara, eu preciso fazer uma faculdade de Direito. Mas por quê? Só voltando aqui a essa questão do Exército, qual foi assim, o momento mais difícil no Exército que você viveu? Você falou agora da África, malária. Qual foi o momento mais difícil que você olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Foram 21 anos no Exército. Assim, então foram muitos... Uma história, uma vida inteira. Quando eu saí do Exército com 37 anos, eu tinha sido
mais tempo do exército do que civil na minha vida. Eu entrei com 16, fiquei 21, saí com 37. Eu não tinha sido um adulto civil ainda, não sabia nem como me portar. Tipo, eu estava conversando nos bastidores. Você quase que sai das fraldas e vai pro exército. É isso, pô. Então, assim, por exemplo, nas Forças Armadas, um subordinado não pode estender a mão pro superior. Então, e a relação, como as turmas são sempre sequenciais e a idade influencia, então era como se eu visse alguém, tipo, 5 anos mais velho. Na vida civil, eu quero 5 anos mais velho, 5 anos mais novo, não quer dizer nada. Pô, lá não, lá é a diferença, às vezes, de um posto ou 2. Então é um tenente falando com um capitão. Então você não pode estender a mão pra ele. Você tem que ficar de pé se o cara se refere a você. Você tem que tratá-lo de senhor. E eu saí, então, dessa vida, que era assim. Meu pai também era militar da Marinha. E fui pra vida civil na Câmara dos Deputados. Eu fiz esse concurso. Só tem de 12 em 12 anos e só abre uma vaga no Brasil. E eu passei em primeiro lugar também pra área de segurança e defesa. E o Tarcísio, que foi meu veterano na AMAN, governador de São Paulo, passou também nesse concurso, só que na área de transportes. E nós nos encontramos lá na Câmara. E aí, o Bolsonaro, ele controlava, porque o Tarcísio já tinha saído antes do Exército. Ele saiu para o concurso para a CGU, depois ele ficou um tempo na CGU, para o DENIT, e do DENIT para lá, para a Câmara. Eu não, eu fiquei o tempo inteiro no Exército, 21 anos, e eu falei, não, vou sair, questões particulares, familiares. E aí, esse edital chegou para mim no WhatsApp. Minha concunhada na época falou, cara, dá uma olhada. Eu tava terminando a faculdade de Direito, que eu fiz sem saber por quê. É por isso que eu tô dizendo que Deus vai preparando a gente. Então eu fiz porque eu falei assim, cara, eu quero ampliar meus horizontes, quero conhecer mais. A minha ex-esposa era formada em Direito, tava na época estudando para ser juíza, e ela se tornou juíza. E eu queria entender a cabeça dela também. Então eu falei, cara, vou estudar Direito para me aproximar mais, para conhecer, para expandir. Só que quando eu decidi sair do Exército, simplesmente a prova que eu fiz, que a minha concunhada mandou o link para mim, 1/3 da prova era Direito Constitucional. Eu estava fazendo a prova da OAB em Constitucional. Eu poderia ter escolhido Penal, poderia ter escolhido Trabalho, poderia ter escolhido, sei lá, Tributário. Não, mas eu escolhi Constitucional. Eu não sabia que ia ter. E aí, 1/3 da prova era Constitucional. O outro terço era Defesa Nacional. Eu estava na principal, na mais alta escola. Eu estava no ápice do conhecimento na Defesa Nacional. Porque eu estava fazendo um curso no Exército que era esse momento. E o outro terço era segurança pública, que não era uma matéria tão desconexa, embora não fosse o foco 100%. Eu tive 2 meses para estudar. E só tinha uma vaga. Ou eu passava em primeiro lugar. E aí, Messias, eu virei o cão nuclear, meu amigo. Eu acordava 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Foco. Ia pro trabalho, voltava no meio da tarde, porque era aula. Eles iam até mais tarde um pouco na aula. 4 e pouco eu tava em casa. Aí comia e ia até 2 horas da manhã todo dia, durante 2 meses. Carnaval, meu filho era pequenininho, eu só tirei meu carnaval foi segunda-feira de carnaval de manhã pra pegar o João Vitor, que tinha acabado de completar 6 meses, pra poder levá-lo à praia. Porque ele tava morando no Rio, eu queria que ele sentisse a praia. E ele, goianiense, falei, pô, cara, você tem que aprender desde pequeno para essa porra de praia. Aí, beleza. Bom, estudei, Deus me abençoou, passei em primeiro lugar, fui chamado e fui tomar posse. O Bolsonaro, ele controlava a lista dos oficiais, em especial das 3 forças, quem saía, por diversos motivos da força. Porque era o discurso que ele tinha para subir na tribuna e falar, tá vendo como o salário tá ruim, estão os militares saindo. E não era normal um major como eu, das forças especiais do Exército, que é a área mais específica, que treina mais, que faz mais. Como eu falei, eu tive missão, adestramentos, exercícios, missões diplomáticas em mais de 20 países do mundo. No Oriente Médio, na América Central, nos Estados Unidos, um curso de quase 1 ano. Na África, 2 vezes, 2 missões, quase 2 anos. Então eu tinha uma experiência muito grande. E eu era também o primeiro colocado geral da minha turma da AMAN. Não é normal um primeiro colocado sair depois de 20 anos. O cara já está no caminho para ser, talvez, general. General, unidades. Então, quando ele viu lá, um major das Forças Especiais, colocou o Google, viu pelo 01 de turma, o que esse cara tá vindo para a Câmara? E aí, beleza. Quando chegou lá, dia 15 de janeiro de 2015, eu tomei posse na Câmara. Lá pro início de fevereiro, tô eu lá na minha sala. Cara, de repente, quem entra? Deputado federal Jair Bolsonaro. Os outros consultores que já estavam na reserva há muito tempo, na minha área tem muitos militares, ou até outras pessoas que eram consultores mais civis, entrava o deputado e falava, beleza, bom dia e tal. Só que eu tinha acabado de sair do Exército, quando ele entrou, eu levantei, né? Já sei, você é o Vitor Hugo, né? Tudo bem? Porque, como eu te falei, da questão da etiqueta, da forma de disciplina. Eu não sabia, tipo assim, um deputado federal,
no cerimonial, ele tá acima dos generais 4 estrelas. Então, tipo assim, se eu tinha uma deferência imensa pelos generais 4 estrelas, porque são Imagina então, né? Porra, um deputado federal pra mim era uma figura. Eu também nunca tinha nem visto direito assim, presencialmente, embora eu tivesse passado no concurso pra Câmara. Então foi o primeiro contato. Ele entrou, quando eu levantei, ele, já sei, você que é o Vitor Hugo. E ele foi lá falar com você? Ele foi. E aí começou a amizade ali, porque aí ele falou, vem pra cá, vamos sair dessa sala aqui. E aí, o que você tá achando? Como é que tá? Aquelas brincadeiras dele. Se ele tivesse que fugir, se o nego desse um golpe aqui, como é que a gente ia fazer pra fugir daqui? Você tem arma, você não tem arma, você é FE, você é das forças especiais, e aí? Então, começou. E a gente começou a ficar amigo. E aquelas brincadeiras, né, de tipo... Não vou falar essa porra, não. Vamos lá, fica à vontade. Mas é uma zoação de... Porra, homem quando tá no banheiro não dá uma zoada. Sim, tipo assim, sim. E aí, tá com a mão limpa? Sei. Então, às vezes eu tava... Aquela coisa de molecão de quinta série. Molecão de quinta série. Então, porra, que todo mundo já foi, já fez. Que é brincadeira. Faz parte. Eu não sou assim. Minha equipe sabe que eu não sou desse jeito, certo. de jeito nenhum. Bom, e aí, a minha sala era no andar que era de frente quase de frente pro banheiro do corredor. Da ala das consultorias. E o Bolsonaro era de uma ala que era em cima da minha sala, exatamente assim, em que os gabinetes deles, dessa ala dos deputados, não tinha banheiro. Então, muitas vezes ele descia pra ir no banheiro e passava ali. Consultoria. E aí passava, ele se encontrava, ele brincava, ei, Major, tá com a mão limpa aí, porra, deputado. Aí virou amigo próximo. Aí viramos amigo primeiro. Eu ia lá, frequentava o gabinete dele, porque a consultoria legislativa, ela é técnica e apartidária. Então, não tem ligação direta com nenhum deputado. E são servidores concursados. Mas, bom, ele me chamava, eu ia lá visitá-lo, cumprimentá-lo, encontrava na lanchonete às vezes, tal. Um dia eu cheguei e falei assim, cara, eu fui o comandante do destacamento contra-terrorismo do Exército, que fica aqui em Goiânia, uma unidade muito específica, única no Exército, e fica aqui. E tinha acabado de terminar a faculdade de Direito e tinha estudado muito para esse concurso. Então, eu identificava, como ainda identifico, uma série de lacunas na legislação nossa que ampara ou que tenta regular o emprego das Forças Armadas no contra-terrorismo. Uma coisa é a Polícia Federal, outra coisa é a PM. Bom, e as Forças Armadas? Bom, se nós temos uma unidade de contra-terrorismo, qual a lei que ampara? Qual que é o papel? Quais são os limites? Eu peguei e escrevi um projeto de lei e fui lá no Bolsonaro, na época deputado, falei, deputado, o senhor gostaria de apresentar esse projeto? Eu escrevi, fiquei 6 meses escrevendo. E aí ele apresentou. Esse projeto nos aproximou no nível técnico. Sim. Então, eu já era... Aí ele começou e falou, peraí, esse cara é diferenciado mesmo. Exatamente. Né? Tipo, nós já tínhamos uma proximidade, éramos amigos ali e tal. Eu apresentei esse projeto para ele, ele apresentou formalmente, nós nos aproximamos tecnicamente. E na sequência, quando eu falei assim, cara, internamente, eu quero entrar na política. Bom, porque eu pensei, cara, se o Bolsonaro, que estudou nas mesmas escolas que eu, que tem os mesmos valores que eu, que pensa da mesma maneira que eu, tem jeito diferente porque as pessoas são diferentes. Mas se ele tem a mesma chama que eu tive de ir pro Exército e tal, e ele conseguiu fazer uma carreira até aquele momento, todo mundo, né, a direita ainda se identificando cada vez mais com ele, tá, cara, por que eu não posso? Vou também, então. E fui lá pedir o apoio dele. Entrei lá uma quarta-feira, tava tendo aquelas votações na época, como na pandemia, depois que evoluiu para votar pelo celular também, né? Porque os deputados não podiam ir, foi na minha legislatura. Na dele ainda, foi a última que, para poder votar nominalmente, tinha que ir com o dedinho lá no plenário. Então os deputados às vezes ficavam nos seus gabinetes, e quando era uma nominal, saía todo mundo correndo para lá para votar. Ele estava no gabinete dele, uma quarta-feira, 9 horas. Eu tomei coragem, levantei, bati na porta. Ô, deputado, posso conversar com o senhor? Ele, ô, Vitor Hugo, Major, isso daqui, tá, sentou. Tipo, era 9h30, cara. Quando deu 11h30, ele parou de falar. Ele falou de Jael, falou dos presidentes militares, que tinha aquelas fotos lá, falou do Unióbio, falou do não sei o quê, falou da Amazônia, falou... Aí, de repente, ele deu uma respirada. Cara, mas foi você que veio aqui, né, Vitor? O que você quer falar? O que você quer falar? Eu falei assim, deputado... Quer ser deputado federal. Como é que eu faço para usar um broche desse deputado federal na próxima legislatura? Aí ele falou assim, cara, você tem interesse? Eu falei, tem interesse. Ele, pô, é difícil ter um militar com interesse para isso e tal. Não, faz o seguinte, passa a frequentar mais aqui, quando eu viajar você vai comigo, preste atenção nas coisas, isso aqui eu vou te dando umas orientações. E aí a gente se aproximou politicamente, a ponto de, em 2018, ele me convidar e eu integrar efetivamente a executiva nacional do PSL com direito a voto na convenção para escolhê-lo como candidato a presidente da República. Imagina a responsabilidade que é isso, cara.
E eram só 16 brasileiros que tinham porque o PSL, à época, só tinha um deputado federal. Então, eram os parlamentares federais mais executivo. Então, era o Bivar, que era o único deputado, mas uma executiva de 15, 16 pessoas, que ele escolheu, logicamente, a dedo. Porque imagina se esse grupo, se 10 pessoas desse grupo, de 16, se 9, comprados por interesses estrangeiros, inclusive, ou interesses da esquerda, ou sei lá quem, comprados, e chegava na hora da convenção e falava, não quero. Não queremos ele, não queremos. Queremos outro, ou não queremos ter candidato. Não, o PSL não vai ter candidato, vai coligar com. Vai coligar. Então ele me escolheu para ser. Ali também já foi uma demonstração clara de amizade, de confiança. E depois, na sequência, quando ele foi eleito presidente e eu eleito deputado federal, e aqui em Goiás, embora eu já estivesse aqui há quase 20 anos, ninguém me conhecia politicamente. Né? Eu casei aqui, me separei aqui também. Meu filho é goianiense. Eu fiz uma história aqui, eu fiz faculdade de Direito aqui na Federal. Só que, politicamente, ninguém me conhecia. Quando eu fui eleito federal, eu digo, pô, de onde que saiu esse maluco? Mas todos nós falamos isso mesmo, lógico, você tem razão. É claro. Eu conheço tudo, etc e tal. Vim pra Goiânia tem 26, 27 anos. Nunca ouviu falar, nunca tinha ouvido falar. Então, mas quem é essa figura? Esse cara que chegou aí. E mais quando a imprensa começou a ligar pra mim, começou a ver que eu tinha um sotaque carioca, eu digo, pô, que é essa? Que é esse maluco aí? O cara foi eleito deputado federal, ainda é carioca. Então, falei, não, calma, eu cheguei aqui há 20 anos. Meu sotaque é assim que eu fui criar no Rio, pô, não tem jeito. E aí o presidente vai lá, só que eu fui eleito. A eleição em 2018, eu não sei se você prestou atenção de como foi a eleição no PSL. A eleição no PSL foi muito concentrada na figura do seu presidente à época aqui, que era o delegado Valdir. Sim. Que concentrou, e é natural, não é mais uma crítica, não tem mais nenhum problema com ele. Eu acho que 99% dos presidentes de partido que são candidatos fazem isso, que é concentrar em si todos os meios. Então ele concentrou todo o recurso do partido, todo o tempo de TV e de rádio. Eu não apareci na TV e no rádio. Sim. E aí ele teve 270 mil votos, eu tive 31 mil, mas eu fui em segundo lugar da bancada e eu fui eleito da chapa. E essa votação dele também foi importante pra você, né? Demais. Não tem... Não é uma crítica, é uma constatação. Não, eu tô dizendo fato. O fato são fatos. Ele foi o mais votado da história 2 vezes. E o fato ele concentrou os meios nele. E fato, eu tive 31 mil votos. Fato, fui o segundo lugar e fato, fui eleito. Fatos. Só que aí o Bolsonaro foi lá e me escolheu para ser o líder do governo. Agora imagina, o deputado federal menos votado eleito de uma chapa, de uma eleição em Goiás, o 17º colocado entre os eleitos. Escolhido como líder do presidente. Como líder do presidente da República, entre 513 deputados. Foi um outro choque para Goiás e para o Brasil agora. Tipo assim, mas se o presidente do PSL aqui, o Valdir, era o cara do Bolsonaro, como é que ele não foi escolhido líder do governo? Quem é esse Vitor Hugo e como é que ele é líder do governo agora? Então isso também nos aproximou ainda mais. Então, assim, acho que em resumo... Só que muitos que criticavam não sabiam dessa história, dessa ligação histórica, né? Dessa amizade, né? E não sabiam também das orientações que ele me dava. Talvez, eu sei do seu posicionamento mais para a esquerda, e eu não tenho problema de conviver, inclusive por orientação dele. Talvez você não saiba disso, sabe qual foi a primeira orientação que ele me deu? Ele me escolheu líder do governo, eu articulei logicamente para ser. E falou, aproxime-se. Não, ele chegou, sentou comigo na minha frente, lá no Palácio do Planalto, e falou assim, Vitor Hugo, você não vai ser um deputado das redes sociais. Você não vai ser o cara que vai subir lá para brigar com a esquerda. Você vai ser o cara para conseguir voto para mim, para nós, para o governo, para nossas pautas. Então, cara, você é o cara da conversa. Você chega devagar, chega humilde. Do diálogo, chega humilde. Você está chegando agora. Ele até brincava assim, imagina você um soldado chegando no ambiente coronéis. Os caras estão lá 10, e é basicamente 5, 6, 7, 8 mandatos. São as raposas, né? Então você não vai chegar na Câmara dos Deputados, ou em qualquer parlamento. Eu estou sentindo isso agora na Câmara de Vereadores também. Por mais que eu tenha sido deputado federal, eu estou chegando lá agora novo. Eu não posso chegar achando que, porque eu fui federal agora. Não, meu amigo, tem cara que está lá 5, 6, 7, 11 mandatos. Tem decano lá. Tem decano. Então eu tenho o maior respeito por todos eles, porque é a casa que eles construíram. Vamos aqui para a política em Goiânia, em Goiás. Você votou para presidente no Romário Policarpo, né, que virou presidente pela 4ª vez. O Romário também tem uma história de superação muito grande, etc. Quer dizer, o Romário virou o político que ninguém imaginava que viraria, né? Porque ele não tem pedigree, aspas, ele não tem pai, não tem tio, não tem... Quer dizer, aquele menino negro que sai lá da comunidade, que de repente vai para a GCM e aí vira líder na GCM
e de repente se acende a política, vira vereador 1, 2, 3 mandatos e presidente por 4 vezes, né? Como é que foi essa negociação do Major com o Romário para, de repente, você, o mais votado, poderia ascender, não quero ser o presidente, etc e tal. E aí você fala, fui deputado federal, mas cheguei com humildade lá, né? Porque tem esses caras que já estão lá há muito tempo. Como é que foi essa conversa? Primeiro, Messias, eu tenho aprendido na política que muito, em especial nos parlamentos, tem a ver com conhecimento, confiança, às vezes até amizade. Tipo assim, o fato de eu ter sido mais votado, para essa articulação não quer dizer nada. Cada vereador vale um voto. Tipo assim, o menos votado de você vale o mesmo voto. Mesmo voto. Uhum. Eu sou, logicamente, eternamente grato a 500. Bom, primeiro aos 31.190 votos que eu tive para federal. Depois os 516.589 votos que eu tive para governador, 500 mil de votos. E agora os 15.678 votos que eu tive para vereador, o mais votado, não só de Goiânia, de Goiás, não só de Goiás, do Centro-Oeste do Brasil. Então, assim, eu tenho orgulho disso e sou grato a todos os eleitores que me confiaram e sei da responsabilidade. Mas para essa articulação, isso é indiferente. Então, eu não podia chegar num ambiente em que 23 foram reeleitos dos 37 e já tinham escolhido ele por 3 vezes. Qual que é a chance deles escolherem o cara de novo? 100%, 90%. Então, assim, na verdade, ele já tinha ganho a eleição, porque desses 23, se, sei lá, 19 votassem nele, ele já tinha ganho. Mas ainda assim, eu conversando com vários vereadores que estavam chegando agora num primeiro mandato ou num mandato intermitente, né? Tinha ficado um tempo fora, como o Osés, por exemplo, e ficou 1 ou 2 mandatos fora e voltou agora. E a aceitação dele já era muito grande. E eu conduziria, como conduzi, o processo de votação. E eu vi também, o primeiro votou... O senhor foi o presidente, Eu fui o último a votar. Foi o presidente da sessão, né? Eu fui o presidente da sessão e o último a votar. Uhum. Então, quando chegou em mim para eu votar, já estava 36-0. E eu, com toda sinceridade, não tive nenhuma conversa com ele do tipo assim, eu, para votar em você... Preciso disso, carga, etc e tal. Teve um dia... Até em respeito, e como eu sabia que e a imprensa ficava me perguntando toda hora, você foi mais votado, então você vai querer ser presidente da Câmara? Todo mundo ficava perguntando isso toda hora. Aí eu falava, não sei, tô pensando, tô avaliando, e realmente estava avaliando. Quando eu conversei também no âmbito do PL, e os outros 3 vereadores já iriam votar nele também, já estavam próximos do cara, eu falei, eu vou ficar na minha. Quem são? O Oséias, o William e o Zeda. Aí eu falei assim, cara, eu pessoalmente... E eu falei isso na época, acho que é muito boa a alternância de poder. E não é à toa que as decisões do Supremo são que, pelo menos para a Câmara dos Deputados, e eu imaginava que isso se irradiaria por simetria para as Assembleias Legislativas e também para as câmaras de vereadores. Inclusive, esse caso de Goiânia, especificamente, virou um assunto nacional e, de repente, através dele, pode ter doutrinado outras decisões futuras. Outras decisões. Então, entre legislaturas, pode haver a reeleição, como nesse caso agora, poderia. Porque terminou uma e tem outros vereadores para votar nele de novo. Mas no meio da legislatura, não. Porque a Constituição veda a reeleição, a interpretação é essa. Sim. Bom, mas na época que ele se reelegeu anteriormente, nessa no meio, ainda o Supremo permitiu. Exato. Deixou. Então, bom, e ele tem liderança suficiente sobre os demais pares lá para poder ser eleito. Então, eu não fui procurá-lo com essa intenção. Eu fui à Câmara dos Vereadores e uma moça que trabalha na presidência me chamou. E aí falou, o presidente gostaria de falar com você. Eu falei, eu também não vou. Tipo, não vou falar. O cara é o presidente, até uma diferença. Fui lá. E nessa ocasião eu conversei com ele, falando, muitas pessoas falam comigo sobre, você foi o mais votado, será que teria interesse ou não? Eu estou avaliando. Eu sou advogado, eu sou consultor da Câmara. Estou preparado. Eu estou preparado, por exemplo, para de repente presidir uma comissão importante. Segurança, CCJ, não sei. Bacana. Mas eu estou à disposição. Mas isso não é uma condicionante para votar ou para não votar. Sim. Aí ele falou, não, tá bom, então, Vitor Hugo, não vamos aproximar. Eu falei assim, eu acho que você já ganhou a eleição. Ele, não, você não... Aí ele até brincou assim, cara, aqui na Câmara você dorme presidente, pode acordar, sei lá. Política é assim, né? É assim. É a dinamicidade da política. E eu fui avaliando, achei... Diante de todo o cenário, aí mais. O MDB tinha 8 vereadores. Não lançou candidato.
Tipo, a maior bancada, com 8 vereadores. Você me falou isso por telefone. Eu perguntei em quem você ia votar. Você deu o MDB como exemplo. Então, eu falei, cara, o MDB tem 8 vereadores e não vai lançar candidato. O PL tem 4 e os 3 já estão com ele. Então, assim, se passasse pela minha cabeça, como, bom, muitas pessoas falaram comigo e talvez tenha passado por isso, né? Talvez eu tenha avaliado essa possibilidade por isso, eu ia partir de onde? Se nem o meu partido tava, se nem o MDB... Coeso. Se nem o MDB tava... Mas, eu vou falar de uma questão meio apimentada, que é a questão do PL no Estado. O senhor vira vereador. Quando o senhor vira vereador, começa, de repente... Aí tem a eleição do Márcio lá, que era do MDB. O Márcio foi pro PL. Alguns falam que ele foi só para levar o voto... dos eleitores do Bolsonaro em Anápolis, e o Bolsonaro teve uma participação sine qua non em Anápolis. Tem até quem diga que o senhor seria o prefeito de Anápolis se o senhor quisesse, mas o senhor fala de uma conversa que o Bolsonaro teve com o senhor. Quer dizer, o senhor está demonstrando aí basicamente na linha da política uma certa deferência, respeito e seguir realmente o que o Bolsonaro fala. E nós temos aí uma eleição agora para frente, que é a majoritária e o Senado, etc. O senhor está aproximando o MDB do Bolsonaro, do PL, no sentido do MDB, do PL apoiar o vice Daniel Vilela no estado de Goiás, a revelia, ao arrepio do presidente do PL no estado de Goiás, que sonha em ser governador, que é o senador Hilde de Moraes, e isso pode ter atrapalhado a sua relação dentro do partido. Uma questão também envolvendo o Gustavo Gayer, deputado federal, muito bem votado, inclusive. Parece que foi o senhor que levou o Gustavo Gayer para o PL? Eu convidei, vamos dizer, a parte final, é lógico que ele já tinha uma relação com o presidente, e o Gustavo diz que o presidente convidou ele. Então, e eu acho que é muito provável que tenha acontecido. Mas aqui, no operacional, eu que liguei para ele para falar. E ele tinha um compromisso com o DC, que tinha dado a vaga para ele para concorrer a prefeito. Mas ele conversou lá com o Alexandre Magalhães e veio para o PL. Tá. O senhor não teve uma conversa antes com o presidente do PL, o senador Hilde Moraes, para ter essa aproximação com o vice-governador? Como é que se deu tudo isso? De repente o senhor falou assim, não, ligou para o vice-governador ligou para o senhor, porque o Daniel é muito político também. Talvez ele não tenha a verve que tem o Bolsonaro, não tenha a verve que tem o Caiado, mas ele é filho de político, nasceu num berço político e filho de um dos grandes políticos brasileiros, que é o nosso ex-prefeito. Como é que começou essa costura do senhor levar o MDB para conversar via vice-governador com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que causou toda essa celeuma? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Márcio Correia, aliás, quando começou a se discutir quem iria concorrer ao quê, eu já tinha, nessa eleição municipal, como eu te falei, já tinha tido uma orientação do Bolsonaro. Eu não sei se eu falei aqui ou foi nos bastidores, sobre o fato do Bolsonaro ter a primeira orientação dele para mim, a primeira de todas a orientação. Depois que ele voltou dos Estados Unidos, quando eu fui falar com ele, quando encontrei com ele, a primeira de todas. Depois da eleição. Depois da eleição, lá em março, abril de 23, a primeira vez que eu encontrei, e a primeira coisa que ele falou, não falou nem oi, tudo bem, não, falou, Vitor Hugo, se eu fosse você, eu abri a porta, ô presidente, tudo bem? Ele, Vitor Hugo, se eu fosse você, eu iria para vereador em Goiânia. Segunda vez, terceira vez, eu presidente, mas eu tive 120 mil votos em Goiânia, tive 50 mil votos em Anápolis, 500 mil de votos no estado. Você não acha que eu posso ser talvez uma peça mais útil em outra função? Anápolis, prefeitura, Goiânia? Ele falou, cara, eu quero que você seja franco atirador. Essa foi a expressão que ele utilizou. Franco atirador, em 2026. Esteja pronto, né? Esteja pronto e para atirar a qualquer lado. Você pode atirar para o Senado, pode atirar para deputado federal, pode continuar vereador. Nós vamos ter um leque imenso. Mas o senhor teve a oportunidade de ser prefeito de Anápolis. Se o senhor fosse o candidato a prefeito de Anápolis, talvez teria tido até mais votos do que o Márcio Correia. O senhor não acha que com a prefeitura de Anápolis na mão não seria um grande franco atirador na política goiana? Não, primeiro que eu não sairia da prefeitura para concorrer para o Senado na próxima. Eu não ia ficar 2 anos e sair.
né? Isso é um fator. 1 ano e meio, isso aí. Segundo, porque eu não morei um segundo. Eu gosto demais de Anápolis. Eu dei uma entrevista hoje para Anápolis toda vez. Eu ando por... Você hoje perguntou para mim, aí, quando é que você vai voltar para Anápolis? Tua esposa mora em Anápolis. As pessoas ficaram com uma imagem, porque eu falava muito de Anápolis. Você é anapolino, Porque eu olho para Anápolis e eu vejo de verdade, de coração, assim, eu sou vereador por Goiânia, mas eu olho para Anápolis e vejo condições dela ser uma cidade ainda mais iluminada do que já é, por vários fatores. Anápolis tem 3 BRs que nascem ou que desembocam lá. 414, 060, 153. Tem 2 ferrovias de cunho nacional, que cortam o país e passam por Anápolis. A Centro-Atlântica e a Norte-Sul. Tem o aeroporto de cargas, tem uma base aérea, a principal base aérea do país é em Anápolis, para a defesa da nossa capital. Nós temos o Porto Seco, já falei, temos o DAIA, temos o Centro de Convenções. Então, Anápolis está posicionada entre a capital federal e a capital de um estado muito importante, que é Goiânia, capital de Goiás. Quando você coloca tudo isso no mesmo pacote, tem o DAIA, indústrias. Então, a indústria farmacêutica, a indústria automobilística, cara, quando você coloca isso no mesmo pacote, fala assim, cara, Anápolis tem condições de ser o hub logístico para levar o desenvolvimento ainda mais. A Ferrovia Norte-Sul começou em Anápolis, foi isso? A construção... Teve um, eu não sei, mas teve um marco importante ali, né? Nós fomos lá com o Bolsonaro, inclusive, para relançar, né? Exato. Bom, de qualquer forma, então quando eu falava dessa maneira que eu falo empolgado com Anápolis, e além de tudo isso, tem um ingrediente principal lá, que é o povo. O povo anapolino é orgulhoso de si, é empreendedor, tanto que Anápolis tem... É bairrista e orgulhoso de si, bairrista. Bairrista. Anápolis tem mais ou menos, sei lá, 1/3 a menos da população de Aparecida. E Anápolis já tem um PIB maior que Aparecida. Então, assim, você vê que Anápolis é um negócio diferente. Diferente, né? E eu falava com essa empolgação e realmente eu ajudei também Anápolis muito. Eu mandei, acho que quase 15 milhões de reais em emendas para Anápolis. Eu peguei o prefeito à época e os seus secretários, eu levei várias vezes a Brasília para estar com o presidente, para estar com os ministros. Levei o presidente e ministros várias vezes a Anápolis. Então, criei uma relação muito forte com a cidade. Nas pesquisas eu estava na frente. Bom, mas eu tenho um problema singular. Uma questão pessoal minha. Eu gosto de ser coerente. Quantos segundos eu morei em Anápolis? Nenhum segundo, eu nunca morei em Anápolis. Se eu fosse candidato lá, sabe qual ia ser a tônica da campanha? Ninguém ia querer falar sobre saúde, sobre a falta d'água, sobre... Você não mora aqui, qual que é o seu endereço? Qual que é o seu endereço? Onde é que você vota? Será que você sabe o nome da escola que você vota? Se eu te soltar na praça tal, você chega na praça tal? Você conhece o bairro tal? Você conhece o bairro tal? Você já foi no... E com toda sinceridade, eu não conheceria tão profundo quanto alguém que já mora há 20 anos lá. Então, eu olhei pro cenário e falei assim, cara, quer saber? Eu vou escolher alguém para eu apoiar, alguém que eu interprete, que eu vislumbre, que tem possibilidade de vencer. E que vá vencer a esquerda, porque Anápolis, além desse caráter da população que é empreendedora, séria, família, Anápolis é uma cidade extremamente cristã, católica, evangélica. Então é uma cidade conservadora. Já teve lá governos do PT, mas, de novo, a direita nós íamos permitir que isso acontecesse novamente. Foi um mau governo? Rapidinho, assim. Do PT? Olha só, com toda sinceridade, muitos anapolinos gostaram do governo do Gomide. E ele era um candidato ainda mais perigoso nesse sentido, como um adversário político para você vencer numa eleição, porque, embora ele seja do PT, muitas pessoas de Anápolis não o percebem como do PT. Então, entendi. Então era um jogo difícil. Desvinculou a imagem dele do PT, do petismo. Além de eu ficar, se eu fosse o candidato, o tempo inteiro eu tenho que ficar me justificando. Não, mas eu mudei para cá porque eu... Bom, ainda tem o fato de que ele seria um candidato forte. O embate seria difícil. Quanto mais com essa... mas eu acho que você venceria a eleição, meu ponto de vista, né? Quando surgiu lá Major Vitor Hugo, eu falei, é o próximo prefeito. Eu só dar uma paradinha para agradecer o pessoal da Lupani, o carinho que tem com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que está me acompanhando agora, por exemplo, se você tem um aniversário, tem um evento, se você quer alguém que realmente possa pegar o seu evento e tratar com carinho e dar resultado, tem entrega, então converse com o pessoal da Lupani. Tá? Detalhe, os caras têm valores. Porque a preocupação é com preço? Não, a preocupação é com valor. Aqui, por exemplo, esse suco da Lupani, específico da Lupani, esse é aquele suco detox. Foi feito hoje.
E tem também o suco de laranja específico da Lopane. Não importa qual seja o evento, casamento, aniversário, um evento, de repente alguém vai chegar na sua casa, converse com a Lopane que eles vão levar aí na sua casa o que você quiser. Tanto o suco como o salgadinho. O salgadinho eles vendem no centro também. Ou seja, o evento, não importa qual seja, entregue nas mãos da Lopane, que é a Lopane. Como é que é, Gilmar? Tá até almoço também. Tem restaurante lá, tem almoço lá, todos os dias. E você pode ir pra lá também fazer... Final de semana tem carne assada, ó. Se você ver ali quem tá falando, você vai saber que realmente ele entende. Ele entende o que ele entende o que ele tá falando. Então o nome é Lopane, que veio agraciar o nosso podcast aqui, que está sempre presente com a gente. Voltando aqui para essa questão do PL. Vamos lá, a aproximação com o Daniel aconteceu por causa de Anápolis. Por isso que você fez esse link. Por isso que eu fiz o link com Anápolis. Por quê? Porque o Márcio Correia era suplente de deputado federal, assumiu o mandato por um tempo. No MDB. No MDB. E para eles concorrer no PL, sem perder o mandato de suplente de deputado federal, ele precisava da anuência do presidente estadual ou nacional do MDB para que ele saísse do partido. E nessas conversas eu me aproximei. Eu nunca tinha falado com o Daniel, não conhecia ele pessoalmente. E as primeiras conversas foram por telefone e tal. Bom, e a minha tese, dentro do PL, se sagrou vencedora, porque tinha uma ala forte do PL, liderada pelo senador Wildon Moraes, que queria outro candidato, que queria outra vertente, que queria apostar num candidato apoiado pelo prefeito. Em Anápolis. Em Anápolis. E depois que eu disse que não seria candidato. Seria a Erizânia, então? Ou a Erizânia não estava no cenário ainda? Não estava no cenário ainda. Seria o Márcio Cândido, que era o presidente da Câmara. Que era o vice do Roberto. O evangélico, inclusive da Assembleia de Deus e tal. Sim, conheço o Márcio. Um cara muito bom, muito bacana. Mas a minha avaliação do cenário de Anápolis era o seguinte: o prefeito estava muito mal avaliado. Qualquer pessoa que tivesse uma ligação com o prefeito perderia a eleição. Por melhor que fossem. Por melhor que fosse. Como, por exemplo, a Erizânia, meu ponto de vista, uma das melhores candidatas colocadas a secretária de Ação Social hoje, aqui de Goiânia. É competente, é capaz, sabe o que estava fazendo, tem um sentimento popular, mas tem aquela coisa da ligação com o prefeito, né? Agora imagina, cara. Imagina, o governador do estado, mais bem avaliado do país, apoia a Erizânia lá. E ela não sai de 3%, 4%. Então a minha professora, a minha avaliação estava certa. Eu falei, cara, não, aí vencemos a tese de que o Márcio seria o melhor candidato. Mas o Márcio também começou lá embaixo na pesquisa, né? Começou lá embaixo. Não, mas quando eu tinha, sei lá, uns 15%, ou 18, 19, eu estava atrás do Gomide. O Gomide tinha mais. E eu estava lá com uns 18, 19, o Márcio já estava com 10. Já estava à frente dos demais. Entendi. E aí depois, quando a gente começou a sinalizar mais forte, o Bolsonaro também, ele foi subindo. E o Márcio é um empresário dali, de Anápolis. Tem uma história ali em Anápolis. Ele é nascido em Anápolis, família de Anápolis. Ele estudou em Anápolis, ele empreendeu em Anápolis. Então, assim, ele já tinha sido candidato a prefeito em Anápolis com 40 mil votos. Então, ele não era depois foi candidato a federal e teve 40 mil votos. Dos 60 mil que ele teve, 40 mil votos foram em Anápolis. Meu Deus. Então, assim, ele não é uma figura desconhecida. Não é um outsider, né? E você sabia que ele tem mestrado e doutorado em odontologia? Ele é dentista. Não sabia. Com mestrado e doutorado. Então, ele é um cara Tomara estudioso. que ele faça o povo sorrir lá em Anápolis. Né? Eu tô ressaltando isso para dizer que ele é um cara estudioso. Quando ninguém faz doutorado, o cara... Bom, e aí então nós vencemos a eleição. Com isso, eu me aproximei do Daniel. Mas era uma aproximação de falar por telefone, sei lá. Um dia, terminada a eleição daqui também, o Daniel foi lá e me liga. Victor Hugo, eu queria conversar com o Bolsonaro. Queria lá falar com ele. Daniel que pediu essa aproximação. Que pediu aproximação. Então não foi você que foi atrás do Daniel? Não, ele me ligou para falar sobre isso. Eu gostaria de falar com o presidente. Aí, vamos lá. Você que está nos assistindo e você também, pensa comigo. O Daniel é o vice-presidente nacional do MDB. Ele é vice-governador do estado. Institucionalmente, caberia a mim cercear, eu dizer assim, não, Daniel, não vou te levar? Caberia a mim fazer, eu acho que eu fiz. Ir até o Bolsonaro, eu não liguei, eu fui até o Bolsonaro. Pessoalmente. Presidente, o Daniel é o vice-governador, é o vice-presidente nacional do MDB. MDB que fechou com a gente lá em São Paulo, a gente ganhou. Sim. Do Nunes. Sim. MDB que fechou com a gente lá em Boa Vista, a gente ganhou.
Fechou com a gente lá em Porto Alegre, a gente ganhou. Ou seja, você tá em casa, né? Tipo assim, não, tipo... O MDB do Ricardo Nunes, na principal cidade do país, que falou, em 26, Bolsonaro candidato, eu apoio ele. Então, e o vice-presidente nacional desse partido, que acontece de ser o vice-governador do meu estado, quer falar com o senhor quer recebê-lo? Falou, quero. Fui deputado com ele. Conheço ele? Conheço ele, quero falar. Então, tá bom. Aí, eu posso dar outro exemplo do que eu vou falar aqui também. Todas as vezes que... Porque eu entendo o lado dele, do presidente, de uma pessoa que tem a possibilidade de decidir a vida das outras pessoas. Política até. Então, nunca eu coloquei ele em xeque a ponto de ele não ter outras alternativas, mesmo quando o meu interesse estava em jogo. E de ele não ouvir outras posições, mesmo que fossem contrárias à minha, para ele decidir com segurança. Então, por exemplo, nesse caso, eu fui lá falar com ele, ele falou que sim, mas as agendas não batiam. Não batiam. Passou um mês. Aí, vai bater, vai ser amanhã. Aí eu fui, não liguei para ele, liguei para o assessor dele. Pergunta pro presidente se ele quer realmente receber o Daniel. Porque se eu ligasse para ele, talvez pela amizade, ele fosse falar, vou receber, já disse sim. Porque você Hugo, pediu e né? tal. Não vou dizer não pro cara. Mas quando você liga pro assessor, você vai falar assim, presidente, o Daniel tá vindo amanhã. Ele podia falar assim, quer saber? Não quero receber não. E ele falou, não, pode vir, já falei sim, pode vir. Bom, a conversa foi muito boa, não teve nada demais, avaliação de cenários, possibilidades. Isso. Não foi fechado nenhum acordo, tipo, como é que vai fechar acordo 2 anos antes? Não faz sentido. É um namoro, você acha que... Era uma paquera, de longe, assim, nem pegou na mão aí. Trocou um cartão, alguma coisa assim. Sei lá. Não, deu o Instagram, segue no Instagram aí. Foi isso. O Bolsonaro deu uma moeda pra ele lá do 3i, do Imbrochável, Incomível e tal. Foi engraçado, foi bacana. Beleza. Um mês depois, o próprio presidente vai lá e comenta aqui. E aí gera toda aquela... Comenta com o Wilder, com o Gaia. E gerou aquela repercussão que pra mim é página virada. O Bolsonaro comentou com o Wilder e com o Gaia. E aí, mas um mês depois. Sim, aí gerou um mal-estar, né? Gerou um mal-estar. Mas, assim, da minha parte, em relação a esse mal-estar, tá superado. Tipo assim, cara, acabou. Vamos pra frente. Tá, mas o Wilder é o candidato do PL? Tá definido? Não, cara, só... Você viu a fala do presidente na Ouro Verde? Ele falou semana passada assim, ele falou... Falou se referindo ao Wilder especificamente. Ele falou, Wilder, quem vai... Não estava falando de Goiás, estava falando do Brasil. Aí o cara perguntou sobre o Senado. Aí o presidente ressaltou que o Senado era muito importante para ele. Aí ele falou assim, no Sul, tá assim, tá assado, sem falar nomes ainda. No Rio Grande do Sul, pode ser que tenha uma possibilidade de composição, no Paraná também, não sei o que e tal. Em Goiás, aí ele puxou Goiás, e aí ele falou, Wilder, não é você que vai definir. Quem vai definir os candidatos aí sou eu. Eu vou definir aí e no Brasil inteiro. E aí continuou. Então ele deu uma mensagem clara, não só para Goiás, embora ele tenha citado Goiás, mas ele falou do Brasil inteiro. Ele vai decidir quem são os candidatos. E ele vai levar em consideração uma série de critérios, uma série de avaliações. Amizade antiga... Não sei. Não, olha só, eu sou maduro o suficiente para entender o que ele decidir e vou cumprir o que ele decidir. E semana passada ele deu outra sinalização também. Eu consegui uma entrevista do Rosenval com ele por telefone, por link, na Rádio Bandeirantes. E aí o Rosenval perguntou assim para ele, presidente, é possível fazer uma composição com o Daniel aqui, o PL compor com o Daniel? E aí o presidente falou assim, se o Wilder, o Caiado e o Daniel quiserem, por mim eu não vejo problema. E falou mais, eu não estou preocupado com a disputa pelos governos. Quero chegar nesse ponto aí. Ele falou, eu não estou preocupado com a disputa pelos governos, eu estou preocupado com o Senado Federal. Tá, então a costura, preste atenção, a costura em Goiás passa pela possibilidade do MDB, do União Brasil, unidos, falar assim, tem uma vaga aqui para o PL, para o Senado, e nós iremos ajudar. Nós vamos ajudar na musculatura, desde que o PL apoie Daniel Vilela para governador. Fecha esse acordo. Mas aí, o senhor não acha que estaria pisando numa liderança que sempre ajudou o Bolsonaro aqui, aspas, sempre agora, né? Chegou agora, basicamente.
que é o senador Hilder Moraes, que inclusive tem até recurso financeiro, até ajuda nos embarques e desembarques do presidente Bolsonaro, não seria pisar num aliado de primeira hora, assim? Não sei se primeira hora, mas um aliado? Olha só. Bom, e isso não assusta os outros aliados no país inteiro que estão no PL? Pode, inclusive, haver aí vamos dizer assim, um desembarcar do PL? Messias, eu conheço o presidente, acho que ele jamais faria nenhum movimento que, sei lá, que não fosse conversado e acordado com o Hilder também. Ele não vai atropelar um senador da República, nem vai atropelar deputados federais, não vai fazer isso. Mas eu acho também que vai chegar um ponto que ele vai ter que tomar uma decisão consensuada. E as decisões, às vezes, são ruins para mim, para outros. Já houve. Quando ele decidiu, por exemplo, que eu deveria concorrer pelo PSL, sendo o presidente do PSL aqui, o Valdir. Você acha que não foi uma decisão complexa para mim? Quando ele falou para mim para eu ir ser candidato a vereador, sendo que eu tinha chance de ser candidato a prefeito. Algumas pessoas falam que aqui em Goiânia também eu teria dado trabalho. Talvez. Com certeza, absoluta. Então, talvez tivesse tido muito mais voto do que o próprio Fred, né? Não sei. Então, são possibilidades. Algumas pessoas falam isso. Mas ele falou para mim, para vereador, eu fui. Então, se ele falar para mim que é para compor, não só para mim, eu acho que se ele vier a falar isso para o Hilder, vier a falar isso com os demais componentes do PL aqui, eu acho que todos nós temos que cumprir. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Olhando aqui na lente da verdade como o senhor. Vai começar aí olhar para a lente da verdade. De 0 a 10, quanto é que o senhor dá para o trabalho de Gustavo Gaia como deputado federal? Nas votações. E de 0 a 10, quanto é que o senhor dá para o trabalho do senador Hilder de Moraes, que tem votado com o governo Lula? Messias, olha para a lente da verdade. Você vai começar com essa... Messias, deixa eu falar, olha só. A rota que eu estou agora é de aproximação. Eu não vou criar polêmica com uma pergunta dessa, com uma resposta dessa. O que eu posso dizer é o seguinte, cara, hoje tem duas vozes gigantes, imensas no país, na direita. A do Nicolas Ferreira e a do Gaia. Isso é verdade. As redes sociais deles são imensas. O presidente tem proximidade, amizade com eles. E as pessoas acreditam neles. Então, assim, e eu estava conversando com você nos bastidores aqui, essa também é uma forma de fazer política. Tem várias maneiras. Uma forma é você estar nas redes sociais influenciando, inclusive, votos de outros parlamentares a partir do que você está falando, porque a população vai pressioná-los. Outra forma é você estar no plenário argumentando, articulando, pedindo voto. Então, tem várias maneiras de fazer política. E cada um tem um perfil. E não cabe a mim, eu, fazer avaliação sobre a atuação de nenhum parlamentar. Eu ficaria desconfortável, quanto mais do parlamentares do meu partido. Quanto mais no momento em que eles ocupam posições agora. Um é o presidente municipal, o outro é o presidente estadual. Né? Nós estamos numa rota agora de aproximação. Eu não quero, uma fala minha aqui que... O senhor acha que o Gaia foi covarde de não ter sido candidato a prefeito? Com aquela dianteira que ele tinha? Olha só, não vejo assim. Eu sei da confiança que o presidente Bolsonaro tem nele, no trabalho dele. E sei também, como eu falei, do papel que ele exerce no nível nacional. É um fato. Se ele saísse... Vamos ver. Acho que o Nicolas hoje está maior. Você vê sei lá, 350 milhões de visualizações no vídeo dele. No vídeo. Então, assim, ele talvez é a maior voz da direita entre os deputados. Mas o Gaia tem um espaço muito grande. Se ele viesse para prefeito aqui, esse espaço seria perdido. Isso é verdade. Isso é real. E o Bolsonaro pediu para ele não concorrer. Pediu? Então, pediu para que ele não concorresse. Por causa da voz que ele tem. Eleições municipais. Nós tivemos eleição municipal, nós tivemos o Fred candidato a prefeito, quase ganha as eleições. Tanto é que no primeiro turno ele vira o primeiro turno em primeiro lugar, né? Aí vem o trabalho do governador Ronaldo Caiado, e aí houve ali um distúrbiozinho entre Caiado e Bolsonaro. Vem as eleições, tem aquela fatídica reunião no Palácio, onde o governador foi claro, inclusive, ensinando vereadores a pedirem votos. Inclusive, teve um lanche lá, teve um jantar, etc. tal, bancado com dinheiro público. O PL entrou na justiça, endossado agora pelo PT, para tornar essa chapa inelegível e, inclusive, pedindo a inelegibilidade do Ronaldo Caiado. Como é que o senhor... que faz essa aproximação do MDB, que é siamesas do União Brasil no Estado,
tá nesse barco o PL, o senhor do PL, o PL entra com uma judicialização das eleições, uma juíza vai lá e torna toda a chapa cassada e o governador inelegível. É possível que vire o jogo aqui no estado, mas há quem diga que no federal, quando chegar em Brasília, governador Ronaldo Caiado e o prefeito de Goiânia e companhia perdem essa demanda. Como é que o senhor está navegando nesse mar? Como é que eu tô navegando nesse mar? E o senhor é vereador, né? Vai ser base de apoio. Como é que é isso? Não, primeiro eu sou independente em relação ao Mabel. Essa é a minha posição. Então, por isso que eu estou muito à vontade para poder apresentar o que eu estou apresentando. Inclusive, antes de eu responder essa parte, só um parênteses que eu estou lembrando agora. Certo. Eu sou meio hiperativo. Essas suas perguntas estão ficando cada vez mais complexas, hein? Tá quase na hora de acabar esse podcast. A taxa do lixo, seu favorável ou contra? Contra total. Eu sou contra qualquer aumento de impostos. Qualquer criação de tributos em geral. Se eu fosse vereador na época, eu teria votado contra. Ponto. Essa taxação da energia solar que o governador ensaiou aí. Sou contra aumento de imposto. O ICMS que vai aumentar também a gasolina aqui na bomba. Contra. Literalmente contra. Literalmente contra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa aproximação do Daniel com essa questão em relação ao processo do PL. O senhor é favorável? Calma, então, posso construir o raciocínio? Você tá muito acelerado aí. Aqui, ó, cadê o Lopani? Lopani, me socorre aqui. Dá pra esse cara um suco de laranja pra ele ficar... A Lopani faz suco de maracujá, não? Faz? Então aí, ó. Então, Lopani, vou pedir aqui pelo iFood. Aqui é o seguinte, ele é meu amigo, tenho o maior carinho por ele. Você imagina se fosse meu inimigo, né? O maluco ainda falou pra mim que eu não cheguei aqui, ele falou assim... Ele não percebeu a gafe dele, né? Ele fala toda hora, pô, Vitor Hugo, sou teu amigo, pô, não é legal, meu amigão. Aí ele chegou e falou assim, cara... Aqui, Vitor Hugo, tem o maior tempão e eu só trago quem é meu amigo. Porra, eu já dei entrevista pra esse cara em uma porrada de lugar. Mas já a proximidade já tá chegando. Agora eu sou os melhores amigos. Os melhores amigos. Tá, e aí, Vitor Hugo? Como é que você tá? Então vamos lá, deixa eu construir uma raciocínio. Primeiro, eu acho que essa ação ela foi feita pelo PL num calor da disputa. Talvez eles não tivessem a dimensão de onde isso iria chegar. Ia desembocar. E também houve ações de lado a lado. Eles também fizeram ações contra, e como é natural de uma campanha também. Então, eu acho que eles não tinham dimensão de para onde iria. Minha avaliação, sem conversar com eles. Então, esse é um aspecto. Essa ação não foi também ajuizada depois do resultado, ela foi durante a campanha, ao longo da campanha, onde ações judiciais e campanha majoritárias acontecem de um lado para outro. Né? Se conflitam. Então, é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu vou me valer da fala do Flávio Bolsonaro. E o que eu achei muito coerente, por quê? Eu sou totalmente contrário à inelegibilidade do Bolsonaro. As duas que repousam sobre ele hoje. Uma, porque ele, presidente da República, constitucionalmente investido da responsabilidade de atribuição exclusiva de conduzir a política externa. No nosso regime constitucional, eu sou advogado, só existe uma figura eleita que pode conduzir a política externa do Brasil e essa é uma competência exclusiva dessa figura e esse cargo é o presidente da República. Então, ele vai lá fazer uma reunião com embaixadores. Bom, até antes de algumas decisões aí, na minha visão, liberdade de expressão, quanto mais do presidente da República, está legitimado por 60 milhões de eleitores e representando 213 milhões, se ele não pode levantar as questões que ele acha que são importantes para o país, quem vai poder? Então, ele falou sobre o que ele achava que tinha que falar. Bom, com embaixadores, e ele é o cara que faz a política externa brasileira. Mas, Major, ali ele coloca em xeque o sistema eleitoral brasileiro e ele faz isso juntamente, quer dizer, expondo o Brasil. O senhor não acha que esse ponto não é importante? Eu acho muito frágil, cara. E assim, só um parênteses, ele era candidato à presidência da República na reeleição. Quantos votos, e estava, de repente, usando o Palácio da Liberdade para poder... O Palácio da Alvorada para poder fazer isso. Vamos lá, quantos votos você acha que ele ganhou com isso?
Porque ele ficou inelegível, porque foi considerado como um abuso de poder político. Inclusive o mesmo processo que o governador Ronaldo Caiado responde aqui, porque ele deu um jantar. Então, eu vou chegar. É por isso que eu tô usando a estrutura do Estado com alimentação paga pelo povo. Mas é por isso que eu quero chegar. É por isso que eu estou fazendo esse paralelo. É exatamente por isso. A pergunta é: quantos votos você acha que o Bolsonaro ganhou com uma reunião com embaixadores? Nenhum daqueles eram eleitores deles. Eles não poderiam propagar essa mensagem para ninguém. Quantos votos? Porque o abuso de poder político tem que ter uma consequência clara. Tem que ganhar voto. Mas então qual que é o objetivo do negócio desse, amigo, o presidente da República, eu acho que o presidente da República, pela singularidade da missão e da função, não deveria ter limite se a Constituição garante para o parlamentar imunidade material, para que ele possa falar, ter suas opiniões, palavras e votos, e ele ser inviolável. A gente pode conversar sobre isso. No direito, não sei se você tem formação jurídica? Mais ou menos, Então, no direito... Então você... Formação, faculdade, não. Não. 2 anos só. Então, vamos continuar com essa faculdade aí. Quero se você é um colega, que se você argumenta bem. A Constituição Federal, a forma como ela é escrita, as palavras, a ordem dos artigos, dos títulos, das seções, tudo isso tem um porquê, nada é à toa. Quando você vê a Constituição de 1824, primeiro se tratava do Estado, depois dos cidadãos. Foi uma Constituição outorgada, era um império, era outra coisa. Era um absurdo aquela Constituição, né? Não, pelo contrário, foi a Constituição Tratava mais... o Estado depois do cidadão. Eu acho que o Estado tem que servir o cidadão, não o cidadão servir o Estado. Mas a Constituição Imperial foi a Constituição a mais longeva. Nós tivemos 7 Constituições. A nossa Constituição Imperial, ela foi de 1824... Mas eu sou muito fã da nossa última. A nossa última, acho que é aperfeiçoamento de tudo isso, né? Mas eu estou dizendo só isso. Aí veio a de 88 e colocou primeiro os direitos individuais e garantias e depois tratou da organização do Estado. Pronto. Ok. Mas isso, eu concordo que isso é uma sinalização? Não é? Então, o que a Constituição quis dizer, a nossa atual? O cidadão vem primeiro. Sim. Os direitos individuais, pessoa humana, as garantias individuais e os direitos fundamentais vêm primeiro. Ok. Bom, você sabia que lá na Constituição de 1824 já havia essa palavra... E aí vem aquela preocupação com o Tratado de São José, etc. E tal. Sabia que já havia a palavra inviolável? Então, concorda comigo sim, você pode falar que uma coisa é protegida, você pode falar que uma coisa é salvaguardada, você pode falar que uma coisa é... Mas quando você fala que uma coisa é inviolável, você está dizendo assim, cara... Alguém pode dizer no direito assim, nada é absoluto. Mas se uma coisa é inviolável, ela está muito próximo do absoluto. Não é? Talvez não tenha outra palavra que seja mais próxima do absoluto. E na Constituição de 1824, que era a primeira Constituição, o que era inviolável? A casa, que é o asilo inviolável do homem. O imperador, inviolável, porque além de ter o poder moderador, que era um quarto poder, ele era penalmente irresponsável. Então, não tinha como cometer crime. Os direitos individuais e fundamentais eram invioláveis. E também voz, voto e opiniões dos parlamentares já eram invioláveis naquele momento. E foi se repetindo toda a Constituição, até que a nossa Constituição fala, são invioláveis, civil e penalmente, criminalmente, os parlamentares, deputados e senadores por suas opiniões, palavras e votos. Invioláveis. Agora, eu acho que e um deputado e senador, ele tem a porção do voto. Ele tem 200 mil votos, 1 milhão de votos. Agora, e um cara que tem 60 milhões de votos? Ele não pode reunir, exercendo a sua competência exclusiva de conduzir a política. Ele não pode reunir com embaixadores e expressar sua opinião? Bom, essa é uma inelegibilidade. A outra é, ele convocou a população que lhe apoiava no meio da campanha para participar do 7 de setembro. 2 milhões de pessoas aparecem em Brasília. Antes disso, tem o desfile de 7 de setembro. Termina o desfile, ele tira a faixa presidencial, atravessa o dispositivo, sobe num palanque contratado por uma pessoa física, não era dinheiro público, e se dirige às pessoas que ele convocou. Era campanha. E aí foi dito que era um abuso de poder político. Por quê? Porque as pessoas teriam ido lá para ver o desfile de 7 de setembro e ele fez um discurso político partidário, eleitoral. E não é? Mas as pessoas não foram lá para ver o desfile de 7 de setembro. Você viu no ano seguinte? No ano seguinte ele falou, pessoas, sim, não vão. Quantas pessoas apareceram? Nesse prisma eu concordo com o senhor. Então eu estou dizendo assim... Independente ou não dele ser presidente, as pessoas iriam, né, Major? Então é o seguinte, se eu sou contra essas inelegibilidades, que eu acho que são exageros, você tirar o principal ator político da direita de um país, você privar esse cara de participar do jogo, e você não está privando só ele, você está privando 60 milhões de pessoas de votarem nele. Tanto que você vê, o Donald Trump enfrentou quase 90 processos.
Em algum deles ele foi condenado, mas ele foi eleito, a soberania popular se sobrepõe. Bom, então eu tô dizendo tudo isso para dizer, cara, se eu olho para a inelegibilidade dele e acho que foi injusto, e acho que é injusto, torço para que seja revertido, me valendo das falas do Flávio Bolsonaro, eu não posso achar normal também que o Caiado seja decretado inelegível. Então você não concorda com o processo que o próprio PL moveu, não é com o processo. Que tornou veja bem. o governador inelegível e caçou a chapa do Mabel. O que eu estou dizendo é, eu acho que para a juíza ter tomado essa decisão, há provas. Eu vi os vídeos também. É errado ele fazer o que ele fez, porque houve pedido de voto. Ele ensinou os vereadores a pedir o voto, inclusive, né? Mas eu acho que foi desproporcional. Sim. Eu acho que... O senhor acha que a condenação é desproporcional? Eu acho poderia meter uma multa, etc. Deveria meter uma multa, deveria pagar pelo uso do espaço, deveria ressarcir pela eventual comida que foi feita pelos servidores que foram utilizados. Meu amigo, vida que segue. Mas, João Vitor Hugo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Trabalhando com a possibilidade do Bolsonaro não ser o candidato do PL, né? Eu tô vendo aí o menino da música sertaneja, o Gustavo Lima, ensaiando uma candidatura. O senhor acha que essa candidatura é para valer ou existe um jogo político com o governador Ronaldo Caiado? E se não for o Bolsonaro o candidato... Tá maracujá pra esse cara aqui, pelo amor de Deus. Quem seria o candidato ideal para o senhor, no ponto de vista? Para mim só tem 3 nomes da direita. E eu vou revelar aqui meu pensamento, eu não falo isso para todo lugar. Tem 3 nomes na direita que poderiam vencer a eleição no ano que vem da esquerda. Jair, Messias, Bolsonaro. É quem pode vencer a esquerda ano que vem. Então, plano A é ele, plano B é ele, plano C... A composição do TSE vai ser outra também. Então o senhor não concorda com essa candidatura do Gustavo Lima? Gustavo Lima tá com papo furado. Ô, bebê, me ajuda aí, bebê. Não é isso. O que eu penso? Amigo, se você falar hoje, se você quer ser presidente da República, é um direito seu. Você é brasileiro nato? Você é brasileiro nato? Então você pode. Não sei se minha região é Brasil, lá em Januária, né? É brasileiro. Então você é brasileiro nato, mas se o cara for brasileiro nato mais de 35 anos e não tiver... Não, mas eu quero saber o seu ponto de vista sobre isso. Então, o cara que tá na música sertaneja no palco, lengo, de repente ele fala assim, eu sou bebê, eu sou candidato a presidente. Você sabia que um dos maiores presidentes norte-americanos, conservadores do Partido Republicano, era ator? Sim. Antes? Sim. Quem? O Ronald Reagan. Era ator, ele era artista. E foi um excelente... De Bang Bang, inclusive. E foi um excelente presidente da República. Então você acha que o Gustavo Lima seria um ótimo presidente da República? Olha ali na imagem, na lente do povo ali, ó. Você acha que o Gustavo Lima seria um ótimo presidente da República? Eu acho que o Bolsonaro seria um ótimo presidente da República de novo. De novo? De novo. Bolsonaro. Gustavo Lima não. Não, o Gustavo Lima tá no direito dele de se apresentar, como qualquer brasileiro tá. Só que eu acho que a presidência da República... Mas presta atenção, a presidência da República, do que eu convivi com ele de perto, eu fui o deputado federal em 2019, até por ser líder do governo, o parlamentar, não só entre deputados e senadores, que mais estive com o Bolsonaro durante agendas formais, em 2019. Tem um levantamento do Poder 360, quem estiver assistindo pode olhar no Google aí, Poder 360, deputados parlamentares federais estiveram com mais que o presidente Bolsonaro em 2019. Mais de 130 vezes. O segundo colocado acho que era 30, o outro 40. Então, eu tô dizendo isso para dizer assim que eu conheço não. Eu vi de perto as pressões dele. Tinha vezes que eu chegava lá no Palácio Planalto, final do dia, querendo pegar uma orientação para como seria a votação logo na sequência. Presidente, tem um conflito aqui, 2 ministérios, 3 ministérios, só quer prestigiar quem? Às vezes acontecia um projeto de lei que, se aprovado, ia desmerecer o ministro tal, ia prestigiar o ministro tal, e aí? Às vezes era porque ia gastar mais e ia afetar o Paulo Guedes. Mas se gastar mais ia possibilitar construir mais estradas, ia ajudar o Tarcísio. Então, às vezes eu ia lá no final do dia, aí ele mandava todo mundo sair, ficava só eu e ele, cara, conversando. Eu querendo pegar a orientação e ele querendo falar. E aí eu via que eu sentia a pressão dele. Aí eu pergunto, será que existe na direita hoje? E eu sinto no Gustavo Lima a sinceridade no que ele está falando. Ele não tá jogando... Você acha que ele está sendo sincero? Eu sim. Você acha que não tem um jogo do governador Ronaldo Caiado para colocar o nome do Gustavo Lima na frente? E se o Caiado é político, inteligente, inclusive. E de repente ele embarca... Aí o Gustavo Lima lá na frente sai, deixa de ser candidato, pode ser candidato a senador. E aí o governador fala assim, olha... Aí o Gustavo Lima vem e fala assim, eu apoio o Caiado. Não, teatro. Vamos lá. O Gustavo Lima deve ser bilionário. Eu acho que ele já deve estar na casa do bilhão. Já deve ser, Tem idade, é conhecido no país.
Você acha que ele se faria um papel desse, de lançar para depois apoiar alguém? Porque se, na verdade, ele, em tese, teria condições de ir em frente. Eu não consigo ver ele fazendo isso. Eu acho, não o conheço pessoalmente. Mas se ele for o candidato da direita, tem o apoio do senhor? Meu candidato é o Bolsonaro. Ou quem ele indicar. E se for o Gustavo Lima? Se o Bolsonaro indicar o Gustavo Lima, ele é o meu candidato. Tem seu apoio. Tem. Pablo Marçal, de 0 a 10, nessa coisa... Não, mas você não deixou eu completar... Completa, qual vai. era o raciocínio que eu ia falar? Hiperativo aqui. TDAH. Eu ia falar alguma coisa dessa... Não, mas eu acho também o seguinte... Só acho que não tem teatro, não, isso. Mas eu acho também, por outro lado, que nenhum candidato da direita hoje consegue chegar sem o apoio do Bolsonaro. Então, assim, eu não consigo ver hoje nenhum nome que consiga chegar sem ele. E mais do que isso, era esse raciocínio que eu queria falar. Eu comecei a falar que eu tive mais com o Bolsonaro para falar isso. Que eu vi as pressões em torno da presidência da República. Eu, antes de ser deputado, fantasiava muito a presidência. Eu acho que muitos de nós, talvez que não seja da imprensa, as pessoas que estão de fora, talvez fantasiem um pouco a presidência. O Nicolas, né? Não, fantasia no sentido assim, cara, é um instituto... Meu amigo, aquilo lá, o presidente falava assim, essa cadeira aqui, não sei por que ele cobiça ela, porque é uma criptonita. Mas é. Porra, pressão grande, outros poderes. Ele disse isso, inclusive. Ele falou isso. Então, e ele, igual o Trump chegou agora, amigo, você viu a quantidade de decretos que o Trump assinou no primeiro dia? Você acha que ele pariu esses decretos da manhã para a noite? Ele se preparou ao longo desses 4 anos. Ele sabia o que ele ia fazer no dia 1. E ele sabia por quê? Porque ele já tinha passado por 4 anos, já tinha sofrido as pressões do Congresso, do Judiciário, da indicação de juízes, de manifestações da esquerda, dos democratas. Ele chegou pronto, assim como o Bolsonaro vai chegar pronto. E não tem outra figura na direita hoje que chegaria tão pronto para impor democraticamente. Concordo em número, gênero e grau. A direita não tem um outro nome senão o Bolsonaro hoje. Não tem, mas eu acho que a situação da esquerda está pior. Porque é o seguinte, a direita não tem ninguém com a resiliência, com a experiência, com a coragem, eu acho também, que o Bolsonaro tem. Não, e o feito que o Bolsonaro fez, porque não teve ninguém para fazer na direita historicamente o que o Bolsonaro fez. Ponto. E continuar com essa galera sectos assim e ir pra cima. Vou te dar a ficha de filiação do PL, que tu tá quase vendo o PL. Você tá falando que o PT também não... Mas o contrário, a esquerda não fez isso. O que a esquerda fez? A esquerda concentrou todas as esperanças num cara só, que já tá com quase 80 anos de idade, que sofreu uma queda. E eu não desejo o mal dele, não. Eu discordo dele politicamente, mas eu tô falando do ser humano. Ele talvez venha a ser o que o Biden foi na eleição norte-americana. Alguém que a esquerda chegou lá, viu na reta final, cara, ele não tem condições de saúde orgânicas de enfrentar uma campanha. Mas o Lula tá bem, não tá não, Major? Ele tá bem? Assim, não tem nada bem no Lula. Ó, tá fisicamente bem, ele tem falado, as coisas que ele fala são concatenadas. O Biden só concatenado? Você viu o que ele falou agora? Ele falou que o governo dele, um presidente da República, ele falou a verdade. Ele foi, eu concordo até com ele, acho que pela primeira vez eu concordo com ele, porque ele falou assim, o governo prometeu muito, não entregou nada. Você viu esse vídeo? E o marqueteiro, o ministro marqueteiro que ele tem, que ele pegou e ele fez assim, ó, mexeu na cara de mim, puta que pariu, não fala isso. Mas eu concordo com ele. Sidônio, né? Quase que eu falei assim, cara, parabéns, você falou a verdade, o governo não entregou nada. Mas, João, eu quero aqui agradecer esse bate-papo gostoso, descontraído, nada organizado, não teve. O que eu posso perguntar que eu não posso perguntar? Devia ter tido, eu acho. De 0 a 10, quanto é que o senhor dá para esse primeiro mês da eleição do prefeito de Goiânia? Como vereador e como cidadão? Eu acho que ele tá nos 7,5. 7,5, bem avaliado. Bem avaliado, mas ele tá se esforçando, eu sinto isso. Ele faz mais marketing ou ele trabalha mais? Eu acho que ele tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando ele vai num final de semana e faz um mutirão, e ele publica isso como um marketing e tal, desperta o interesse de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade gigante. E o efeito do mutirão pode ser muito local, muito pequenininho. E aí as pessoas começam a sair e falam assim, pô, beleza, ele fez um mutirão lá naquela rua. E o meu aqui? Entendeu? Então, e são centenas de bairros. Então, assim, eu não sei. Eu aplaudo, assim, o fato dele estar mostrando que tem prefeito, tá à frente, tá tomando decisões, tá se antecipando. Né? Ele recebeu a cidade numa situação muito precária. Mas eu fico preocupado, primeiro, com as indicações políticas que ele permitiu. Por exemplo, dá um exemplo. Não, eu vi uma... Dá um exemplo só. Não vou falar nomes. Fulaniza.
Não vou fazer. Não. Eu vejo assim, 40% foi o número que o Popular falou, 40% de indicações políticas, eu acho que é muito perigoso. Mas eu acho, por exemplo, muito válido o que ele fez na Comurg. Ele colocou lá um Coronel Kleber, que é um cara seríssimo. A nossa vice-prefeita é a responsável por isso, né? A Cláudia, quero parabenizá-la pelo trabalho, inclusive, e ela e o Mabel disse numa reunião com todos os secretários, etc e tal, quem estava presente, que teremos 2 prefeitos, o Mabel e ela, ou seja, vai dar oportunidade para a Cláudia trabalhar. Então a Cláudia tem essa inserção lá dentro da Comurg. Cara, e o Coronel Kleber chegou lá e já demitiu 430 comissionados, já está fazendo apuração lá sobre os super salários e tudo mais. E eu tenho um testemunho para dar. Eu fui numa praça chamada Braz Limonge, no setor aeroporto, e um senhor que mora ali na região me parou, me reconheceu e falou assim: pô, essa praça está abandonada, muito ruim, as pessoas vêm aqui e tal, e o mato alto e não sei o quê. E eu, fiz um ofício e fui lá despachar com o Mabel. Aí, 2 semanas depois, por coincidência, fui voltar lá para fazer uma reunião com médicos ontem, para fazer uma reunião com médicos, e a praça estava zerada, limpa, e os trabalhadores da Comurg estavam lá. E aí eu fui lá, gravei um vídeo, parabenizei, agradeci, porque a minha postura de independência, ela também tem. É por isso que eu tenho até maior imparcialidade para elogiar. Claro, lógico. Eu não quero legitimidade. Não quero cargo nenhum. O pessoal fala. Bacana isso. Você quem tem. Os vereadores vão ter direito a 30 mil reais em cargo. Cara, eu não quero isso. A minha relação, eu quero que seja independente, porque o dia que eu tiver que votar contra, eu vou votar contra. Se tiver que criticar, vai fazer o que o parlamentar faz. E é o que eu estou fazendo agora em relação à SEI da saúde. Se você me permitir, só para eu falar disso. Por favor. A Comissão Especial de Inquérito é uma CPI municipal. Então tem poderes de investigação de autoridades judiciárias. Então é um negócio sério. O caos na saúde que nós vivemos aqui, ele é, assim, evidente. Estamos falando de um secretário de saúde foragido. Estamos falando de decretação de calamidade pública aprovada pela Alego. Estamos falando de intervenção estadual na saúde determinada pelo Tribunal de Justiça por manifestação e pedido do Ministério Público. Não está falando de falta de insumos, de medicamentos, falta de pagamento de fornecedores, falta de pagamento dos hospitais, falta de pagamento dos profissionais. Estamos falando da estrutura precarizada, de filas nos hospitais, pessoas que morreram, pessoas que não conseguiram, mulheres que não conseguiram dar à luz, então, em hospitais públicos. Retenção de emendas parlamentares e de recursos federais em geral, dificuldade de repasse de recursos para as maternidades. Cara, um cenário como esse, e a gente não conseguir assinatura suficiente para criar uma CPI municipal, nós precisamos de 13 assinaturas. Nós temos hoje 8 assinaturas. E essa é uma pauta suprapartidária. Quando você olha quem já assinou, tem 4 do PL, os 4 do PL assinaram, tem 2 do PT assinaram, tem 1 do PSDB e 1 do MDB. Ou seja, o centro, a direita e a esquerda estão unidos nessa pauta. Mas nós não estamos conseguindo avançar. Então eu queria pedir para você que está assistindo, que se você chegou até aqui... bacana aqui. Atenção, olha só, atenção Câmara de Vereadores e atenção você que votou no seu vereador. Você. Às vezes, como eram 700 candidatos, o seu candidato pode não ter sido eleito. Não importa, escolhe o vereador com o qual você mais se identifica. Foram eleitos 37. Vai lá na rede dele lá e pergunta para ele: camarada, você não vai assinar? Por que você não quer investigar? Alguns estão dizendo assim: não, eu não quero assinar porque o mandato já passou. Agora, meu amigo, mas não, porque outras instituições estão fazendo. Então já o Ministério Público está investigando. O papel da Câmara de Vereadores... Eu falo assim, então foi o seguinte, então fecha a Câmara. Fiscalizar. Só tem 2 coisas que um vereador serve: legislar e fiscalizar. É para isso que a gente existe. E o fiscalizar as pessoas não querem? Então peço seu apoio, me ajuda nisso. Major Vitor Hugo, a gente já passou aqui mais de 1 hora, quero aqui agradecê-lo pelo carinho da presença, mandar um abraço para toda a sua equipe, que tornou real isso, que ficou o tempo inteiro também aqui conversando com a nossa estrutura. Pedir que Deus o abençoe, tá? E que a sua vida seja repleta de sucesso como é, né? Também muito pelo seu esforço pessoal. A gente tem uma mania de falar: não, Deus manda, Deus ajuda, Deus só ajuda quem merece, quem corre atrás, tá? Sucesso para o senhor. Quer ser senador? Quero. É o maior embate que existe hoje no país para 2026, vai ser o Senado. Quer ser senador para poder caçar o Alexandre de Moraes? Eu quero ser senador para reequilibrar os poderes no Brasil. Tá desequilibrado? Total. Quando você vê o Supremo Tribunal Federal tomando decisões para criar crimes, por exemplo,
eu sou contra toda e qualquer discriminação. Seja por cor, por pele, Bacana. social, orientação sexual, isso pra mim é indiferente. Eu gosto do mérito. Inclusive, eu vi o pessoal que trabalha com o senhor, o perfil de quem trabalha com o senhor, tem gente de todo tipo, tem negro, tem... É verdade. Parabéns por isso. E tem homem, tem mulher. Tô querendo descobrir... Tem muita mulher, inclusive, lá, né? O que é bom. O que é ótimo. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas o nego vai falar que é homofóbico. Eu não vou brincar. Muito mimimi por ele. Tá, mas deixa. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, que... eu tô rindo porque ia ser engraçado, mas eu vou deixar pra depois. Assim... Mas conta, se quiser contar a piada. Não vou contar, não. Depois dá um problema. Mas, bom, de qualquer forma, assim, eu tava falando isso, que algumas decisões, na minha visão, e aí eu critico as decisões, não vou abordar personalismo. Decisão que comparou a homofobia, que é algo errado, mas que não é crime, não tem uma descrição do crime aprovada pelo Congresso Nacional. Equiparou a homofobia ao crime de racismo. Aí o Supremo, ele se sobrepõe ao Congresso. Mas o senhor não acha que sobrepõe porque tem muito engavetamento do Congresso, tem muito papo furado e não tem... Messias, não legislar sobre um assunto é legislar. Não legislar sobre um assunto é uma decisão política. Mas aí o cara provoca o Supremo tem que dar uma resposta, Major. Tem que dar uma resposta, mas a resposta pode ser: não vou responder porque isso é um papel do Congresso. É o poder de autocontenção. Várias vezes em momentos anteriores, já houve decisões assim. Você tem razão, existe uma omissão, mas esse é o papel do Congresso. Eu não vou legislar em nome do Congresso. Então, assim, se nós conseguirmos... E o Bolsonaro tem falado isso. Eu quero um Senado forte, não é para perseguir ninguém, não. Ele tem vocalizado isso. Ele quer um Senado forte, porque, olha só, são 54 cadeiras em jogo, em disputa na próxima. Vamos supor que dos 27 senadores que sobrarem, vamos colocar aqui, sei lá, vamos chutar aqui, 10 sejam de direita. Das 54 cadeiras, se nós conquistarmos 31, isso não é um objetivo muito alto, não. Nós vamos ter 41 senadores de direita. E aí, o próximo presidente do Senado vai ser um cara de direita. E só isso já vai fazer com que os poderes se reajustem. Isso vai ser um discurso da direita para fazer os senadores? Isso não é um discurso, é uma crença minha. Eu acredito nisso. Mas vocês vão verbalizar isso. Não, estou verbalizando agora aqui. Vou fazer isso muito mais. Nós precisamos ter um Senado que seja de direita. E o presidente também está falando isso. Ele está falando que o Bukele, eu acho que é esse, né? Lá de El Salvador, ele pediu para a população à época, porque lá as eleições não são casadas. Aqui é presidente com Senado, né? E Câmara juntos. Nos últimos 4 anos. Não era, né? Lá é de 2 em 2 anos, não é igual, é descasado. Tem presidente, tem Câmara e Senado. Não é igual. Não é igual. Então o presidente começa com um Congresso cuja eleição ele não participou, mas depois ele termina com o Congresso que ele fez. Se ele tiver bem, ele faz. Se ele tiver mal, ele se acaba. E aí ele pediu para a população. Falou assim, me deem maioria no Congresso que eu resolvo o país. Mudo as leis penais, faço e aconteça e tal. E ele fez isso. Se não me engano, a população, ele pedia 60%, acho que 70%, a população deu 10% a mais do que ele pediu. Tipo 70%, 80%. E aí ele mudou o país. E agora o Bolsonaro está verbalizando isso, está falando, me deem 50%. Ele falou, não quero nem ir no que o cara foi. Me deem 50% da Câmara e do Senado. E ele fala, ele muda o país. E eu concordo com ele. Aborto. Contra. Não depende? De quê? Depende da situação. Não. Aborto, eu sou estupro, filho de estupro. Eu sou a favor da vida e acho que a legislação atual está equilibrada. Então, acho que a gente avançar numa discussão agora sobre esse tema para modificar a legislação que já existe... Tá boa, então? Eu acho que ela está equilibrada, eu acho que ela está boa. Tá, qual que é a avaliação que o senhor faz dos vereadores do PT na Câmara? Aqui. O Fabrício Rosa, por exemplo, qual a avaliação que o senhor faz? Eu discordo de todas as posições, de quase todas as posições dele, se não todas. Agora, de novo, eu não entro no lado pessoal. A maconha. Contra. O uso da maconha. O que tem? O senhor já usou? Nunca. Nunca? Nunca. É contra, favorável? Contra. Tá doido. Sou contra drogas. Todo tipo de droga. Todo tipo de droga.
Agradecer aqui pela presença, pedir que mais uma vez que Deus o abençoe, sucesso para você. Vamos acabar agora. Obrigado, mestre. Que Deus me abençoe, te proteja. Deus te abençoe. Senhoras e senhores, esse bate-papo gostoso, descontraído, que talvez você não assista em outro lugar, você assistiu conosco aqui no podcast do Goiás da Gente. Mais uma vez agradecer esse cara que ainda vai escrever muito a tua história na política goiana e, por que não dizer, na política brasileira. Sou Messias da Gente e agradeço a minha equipe por estar aqui e a você por estar aí. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.